O 7 Minutos finalmente lançou seu mangá, o Gamer Over Squad, e nesse vídeo eu vou comentar sobre o primeiro capítulo, falar o que eu gostei e o que eu não gostei, e eu já adianto que ficou bem misto. Se você discorda de algo dito, apenas fale aí nos comentários, mas sem baixar para ofensa. Vai tomar um mute e ninguém vai conseguir ler sua mensagem. Isso aqui é só para deixar claro mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do que seria o Gamer Over Squad, explicado pelo Lucas em 7 de julho de 2019 no Flow Podcast. Segundo o Lucas, existe um cara chamado Martin Demonet que sabe que o mundo vai acabar por conta de 13 eventos, as 13 fases do fim do mundo, e sabendo disso, ele decide montar uma equipe com uma missão bem especial, garantir que o mundo acabe. De início, parece uma premissa interessante, afinal, não é super comum histórias onde o vilão, geralmente a pessoa que quer destruir ou controlar o mundo, seja o protagonista. Mas existem obras famosas que já fizeram isso. Uma das mais famosas, e a que eu particularmente mais gosto, talvez seja o Poderoso Chefão, o 2 mais especificamente. Afinal, alguém aqui vai dizer que um homem que mata pessoas, incluindo membros da própria família, é um herói? Essa premissa que o Lucas criou é muito interessante, até porque não é tão comum assim. Talvez no quesito de mangás, os vilões protagonistas mais famosos sejam o Lelouch, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for peço perdão, Alucard e o Light do Death Note. E o Light é vilão, pelo amor de Deus. Mas ela foi completamente abandonada, dando vida a algo, na minha opinião, mas sem graça. No passado, o mundo de Gamelands foi criado e ele é regido por 3 leis, classes, levels e pontos, que aparecem sempre com um personagem importante apresentado, provavelmente sendo a indicação do nível de poder que o mangá vai usar. Os aventureiros desse mundo estão em busca de um objetivo, se tornar Deus, e para isso eles precisam matar o chefe da última fase, o monstro mais poderoso, e upar pro level 1000. Aí geram as perguntas do tipo: já existe um Deus? O Deus atual é o chefão final? E não vai me dizer que a protagonista é filha do Deus atual, né? Pelo amor de Deus. Óbvio, tudo isso aqui vai ser respondido eventualmente no mangá, mas são perguntas que eu faço quando eu vou ler. E algumas coisas já parecem meio óbvias, tipo o fato da protagonista não ser filha biológica da mulher que ela chama de mãe. Porque, né, a mãe dela é uma mulher negra com um físico aparentemente normal, nada sobre-humano. Enquanto a protagonista Galáxia tem dentes pontudos, mãos e pés gigantescos, é branca e tem um cabelo completamente branco também. Pode existir a chance dela ser filha da mulher, mas por algum motivo ser a única dos filhos que nasceu idêntica ao pai? Pode, né, mas quem sou eu para teorizar? Enfim, para um primeiro capítulo, eu acho que faltaram coisas e agora eu vou começar as críticas ao mangá. Então, se você é um fanboy que de jeito nenhum quer que ninguém desgoste da obra que você gosta, sai do vídeo. O primeiro ponto é que esse não é um primeiro capítulo comum. Ele é mais longo, bem longo na verdade, e toma tempo para apresentar o mundo em que estamos, o local em que estamos, o contexto de vida das pessoas daquele local, uma situação para o protagonista enfrentar, a personalidade do protagonista, apresenta outros personagens importantes e ainda estabelece o tipo de relação que o protagonista tem com esses personagens. Mas falta, na minha opinião, e eu tenho sempre que repetir isso para não ser atacado eventualmente, o tom, um conflito, um antagonista e um objetivo. Mas vamos lá. Parte por parte. O mangá se inicia com uma cena em um bar, quando do nada, um homem todo ensanguentado entra no bar e diz ter sido atacado por um monstro. Um dos caras que estava no bar conhecia o homem atacado. Isso gera uma cena bem tensa e levanta dúvidas. Quem é esse homem de fato? Qual a relação do Tempton, que é o homem atacado, com Valcon, o homem que o ajuda? O que de fato aconteceu? Como aconteceu e por que aconteceu? É isso que você se pergunta quando você está lendo. Mas aí, do nada, o mangá corta pro Lucas, porque é ele quem narra o mangá, chamando a minha mãe e a sua mãe de antiguidade jurássica, cortando completamente o clima de tensão e subitamente dando um tom de "mas que porra é essa?". E mais pra frente acontece de novo, mas o inverso. Uns caras riquinhos estão na rua e ficam tirando sarro da protagonista Galáxia, e o amigo dela, Emerich, decide resolver a situação. Mas literalmente, no próximo quadro, ele está sendo espancado. É o tipo de cena que você vê em uma comédia. O personagem todo determinado a fazer algo e literalmente 1 milésimo de segundo depois ele está sendo pisoteado. E logo depois mostra a protagonista muito séria descendo um só soco para acabar com os 3 garotos. Ou seja, novamente cortando para uma cena mais tensa.
Mas dessa vez ela está tomando a frente da situação e resolvendo esse conflito, mas isso não dura um quadro. Isso vai desenvolvendo ao longo dos quadros. Primeiro mostra a expressão do rosto dela, mostra os garotos começando a prestar mais atenção, então eles se assustam, mostra indo para cima. Você entende a diferença? Um mostra o cara puto e logo depois mostra ele apanhando, e no outro tem todo um desenvolvimento. Outro problema é o conflito, que não é estabelecido nas muitas páginas que o capítulo tem. Sim, a protagonista eventualmente vai procurar ser Deus, mas ela ainda não parece estar nem ciente desse outro mundo de aventuras. Em Jogos Vorazes, no começo, o conflito da abertura era sobre quem iria para os jogos, mas o conflito maior era o próprio Jogos Vorazes. Lembrando que nada é obrigatório. O Lucas pode definir um conflito para a galáxia lá no capítulo 5, mas é interessante deixar isso claro mais cedo para que os leitores sintam vontade de acompanhar o personagem, porque nesse primeiro capítulo eu não me importei muito com ela, e a pior coisa que pode acontecer com sua história é as pessoas não se importarem com seu personagem. Outra coisa que engrandeceria o personagem seria estabelecer um verdadeiro antagonista. Quem que é a pessoa ou organização ou qualquer coisa do tipo que vai tentar impedir o futuro objetivo da personagem? O que é o último chefe? É só um monstro irracional ou ele é alguém consciente? Ele vai ativamente tentar impedir os planos da protagonista ou ele simplesmente vai ficar lá parado na última fase esperando alguém mais forte que ele o derrotar? São outras perguntas que eu faço. E por fim, temos o objetivo. Como a galáxia não parece conhecer o mundo em que ela vai se inserir, ela é só uma personagem sem objetivo nenhum. E isso, na minha opinião, é bem importante de se definir o mais rápido possível. O Naruto quer ser Hokage desde o início. O Luffy quer ser o rei dos piratas desde o início. O Saiki Kuzo quer ser normal desde o início. Se o seu protagonista não tem um antagonista definido, um objetivo claro em mente e um conflito que o leve para frente, provavelmente uma parte, talvez pequena, do seu público já não tenha tanto interesse assim pela obra. E nesse primeiro capítulo também não tem nenhum grande conflito que leve as coisas para frente. Parece que esse capítulo termina do mesmo jeito que ele começa, com a galáxia tentando convencer um homem a lhe pagar para limpar sua casa. Eu acho que o último ponto que eu gostaria de comentar é a linguagem utilizada. Sem contar o já citado corta-clima, onde o autor da história ofende a sua mãe gratuitamente, ele também usa uns palavrões um pouco desnecessários. Na minha opinião, é importante você se policiar quanto a isso, principalmente se você sabe que seu produto é altamente consumido por crianças. Por que é? Uma coisa é uma cena super tensa, onde o personagem está em um ponto muito alto de tensão e por isso ele usa um palavrão, e outra coisa é você explicar o mundo em que sua história se passa e ter que usar se tornar a porra de um deus para definir qual o objetivo das pessoas naquele mundo. E tirando os palavrões, parece que os diálogos não são muito naturais. A gíria aqui é usada excessivamente. Dá para contar nos dedos os balões de fala, onde o personagem não usa mais de 5 gírias no balão. Até o velho do primeiro capítulo, que de início aparenta ser um sujeito um pouco mais culto, com vocabulário um pouco mais refinado, se rende aos mó e desgraça. Há quem goste, mas eu só me sinto em um show do Thiago Ventura lendo os diálogos desse mangá. Eu particularmente acho forçado. E sobre a arte, é algo um pouco mais pessoal. Eu prefiro traços menos cartoon e mais realistas, tipo do One Punch Man, mas claramente houve um grande trabalho da equipe de desenho aqui, principalmente porque o mangá é 100% colorido. Enfim, não dá para ignorar pontos negativos por algo ser de graça ou não. Ser pago ou ser grátis não é atestado de qualidade. É muito importante lembrar disso. E eu acho que esses eram os pontos que eu queria ressaltar sobre esse primeiro capítulo de Game Over Squad. Eu vou continuar lendo. Se tiver mais alguma coisa interessante que eu queira falar enquanto os capítulos vão lançando, eu vou fazer outro vídeo e comentar também. Mas eu sugiro sempre que você leia o mangá. Ele está aí na descrição, está no primeiro link da descrição. Leia lá e tire suas conclusões. Talvez você ame, talvez você odeie. E é isso. Tchau.